Amém. A paz do Senhor, queridos. Boa noite. Para você que está aí da sua casa também, boa noite. Que o Espírito Santo, ele possa se revelar a nós. Amém? Eu quero compartilhar um pouco nessa noite sobre o tema alinhamento na oração. Semana passada nós falamos sobre alinhamento profético. E nessa noite nós queremos falar sobre alinhamento na oração. Por que que o Senhor ele deseja trazer esse alinhamento numa área tão importante da vida de um cristão, que é a oração? Porque nós fomos criados com um propósito de aprendermos a relacionar com o nosso Deus. Cada um de nós nascemos para o relacionamento com o Senhor. E como a nossa vida ela é a única oportunidade que o Senhor nos dá para viver isso, nós precisamos saber aproveitá-la. Amém? Quem está na maior vantagem nessa noite aqui é a Iandra e o Heitor, que ainda são crianças. Eles ainda têm uma maior parte de vida, de acordo com o nosso entendimento natural, para poder relacionar com o Senhor. Mas muitos de nós já vivemos uma etapa da nossa vida. E cada vez que nós ganhamos um dia de vida, a gente sabe que é menos um. Então, ao mesmo tempo que a gente avança, é como se de trás para frente a gente estivesse regredindo. E nessa única e breve oportunidade de vida, ela traduz a única oportunidade para aprendermos a relacionar com Deus que nós teremos por toda a eternidade. À medida que nós conhecemos ao Senhor, Ele também vai nos tornando aptos a fazermos o nome dEle conhecido. Só pode revelar a Cristo uma pessoa que já teve a Cristo revelado em si. Só pode expressar a Cristo quem já teve um encontro com a expressão de quem Cristo é. E é por isso que nesse retorno ao céu, nós precisamos aprender sobre Ele. Nós precisamos não apenas aprender sobre, mas precisamos aprender nele quem Ele é e o que Ele quer realizar na nossa vida. Porque quando nós chegarmos lá, nós precisaremos encontrar aqueles a quem nós fomos instrumentos para a salvação daquelas pessoas. Como nós revelamos o Salvador ao mundo? Quando nós vivemos uma experiência de salvação pessoal. Nós revelamos o Salvador quando Ele faz parte da nossa vida de tal maneira que somente em viver Ele se revele para a vida de outras pessoas. O propósito da nossa existência é conhecer a Deus e fazermos o seu nome conhecido. Por isso eu quero que nós leiamos juntos João 17, verso 3. João 17, verso 3. Diga assim comigo: a minha eternidade já começou. E João 17, verso 3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, o que impacta a vida das pessoas não é o que nós falamos, mas é o que nós experimentamos. Se a vida eterna é conhecermos ao Senhor como o único e verdadeiro Deus, é nós conhecermos a Cristo. Nós precisamos então mergulhar nessa revelação, porque a eternidade que já começou, ela só tem valor mediante ao cumprimento dessa palavra.
O Senhor, Ele quer que nós venhamos a experimentar dele de tal maneira que ele possa ser experimentado por outras pessoas através de nós. Uma pregação desassociada de um testemunho não surte efeito, mas quando a nossa vida respalda as nossas palavras, o poder de Deus se manifesta. Esse é o segredo para que nós sejamos relevantes sobre a face da terra. Esse é o segredo para que, em meio à nossa família, em meio aos nossos amigos, colegas de escola, de faculdade, em meio às pessoas que trabalham conosco, nossa vizinhança, para que a nossa vida surta efeito, é necessário que a gente tenha uma verdadeira experiência de nos alimentar do pão da vida. E a palavra de Deus, ela é exatamente isso, ela é o pão. Assim como um pão sobre uma mesa não tem o poder de matar a fome de ninguém, a palavra, sem estar encarnada em nós, revela apenas uma beleza, mas não tem poder para produzir vida. Quando a gente chega numa padaria top, lá em Friburgo tem uma de respeito. Quando a gente olha para o que essa padaria produz, lá em BH também tem, pertinho da igreja, aquele povo ama quando tem festa lá, irmãos. Porque o povo invade aquela padaria, eu acho que eles lucram em 3 dias o que eles quase não devem lucrar num mês. Quem já foi, testifica. Aquela padaria que você chega e tem tudo do bom e do melhor. Só que quando a gente vai a um lugar assim, se a gente não pagar para comer, a gente só vai contemplar a beleza e só vai ficar com água na boca. Agora, quando a gente se alimenta do que a gente vê, aquilo entra em nós e produz em nós uma satisfação inigualável. Jesus, ele é o pão da presença. Ele é esse que, de repente, apenas com palavras, a gente vai olhar e vai até achar belo. Pô, interessante, né? A palavra de Deus é tão bonita, é tão bonito você ver alguém pregando, é tão bonito você ver um crente de verdade assim. Só que, na verdade, Deus, ele não quer se revelar a nós apenas com beleza, mas ele quer ir além. Ele quer matar a nossa fome. Ele quer saciar a nossa sede. Ele quer suprir as nossas necessidades. E a única forma de nós sermos supridos, de maneira a vivermos a transformação, é pelo relacionamento. Nós podemos ouvir milhares de pregações. Nós podemos ouvir milhares de louvores. Podemos, encher o nosso HD com informações. Mas o que vai produzir em nós uma transformação é o nosso relacionamento individual com a presença do Senhor. É quando nós nos colocamos diante do Senhor inteiramente, como quem deseja ser alimentado pela sua presença. Como quem deseja sair da presença dele farto. É assim que o Senhor espera que nós venhamos a nos apresentar diante dele. E eu te pergunto, qual é a maneira como você mais conhece alguém na sua vida? Quando você começou a relacionar com quem hoje é seu esposo ou sua esposa, qual foi a forma que você mais o conheceu? Quando você começa a caminhar com alguém como amigo, qual é a maneira que você mais conhece essa pessoa? Através do quê? Através da conversa. A gente sabe que nesse mundo deturpado, infelizmente, tem gente que primeiro vai para a cama para depois saber qual era o nome do infeliz. A história é tão triste que nos carnavais aí da vida, nesses baile funk, as mulheres elas engravidam e não sabem nem quem é o pai. Só que isso é a depravação total daquilo que Deus estabeleceu como princípio. Mas se a gente for seguir a maneira correta de um relacionamento,
Primeiro a gente conhece, para depois a gente chegar a uma aliança. E o conhecimento, ele se aprofunda a partir do relacionamento através da conversa. Com o Senhor da mesma maneira. A linguagem do céu é a oração. Como é que nós vamos conhecer melhor ao Senhor? Uma das formas é através da oração. Porque a oração, ela atrai a presença de Deus até nós. Se existe algo que atrai a presença do Senhor para a nossa vida, é a oração. Orar é, ou pelo menos deveria de ser, a prática de todo cristão. Um cristão que não ora, tem algum defeito ali de fabricação. Às vezes é necessário voltar para as mãos do oleiro, para que nós sejamos refeitos. E a partir disso, nós começarmos a entender que orar é um fundamento necessário. Só que a questão é, será que nós estamos orando certo? Porque há quem não ore e precisa ser despertado para essa prática. Mas existem muitos que oram, mas não oram da maneira correta. E por isso eu quero te convidar a abrir aí em Isaías capítulo 59, verso 1. Isaías 59, 1. Fala assim, vou ler na NVI. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Como eu disse, nós fomos criados para o relacionamento com Deus. Só que aqui nós vemos que as nossas iniquidades nos impedem de vivermos esse relacionamento para o qual nós fomos criados. Como disse aí o profeta Isaías, o Senhor, ele não está com a mão encolhida, mas ele está com a mão estendida para nos salvar. E ele também está com os ouvidos abertos para nos ouvir. Mas por conta dos nossos pecados, ele não pode fazer isso. Existe um desejo no coração de Deus de se relacionar conosco. Mas ele não pode fazer isso por causa dos nossos pecados e iniquidades. Só que graças a Jesus, existe uma forma desse problema ser resolvido. Amém? É por isso que a gente está aqui. Senão hoje nós não estaríamos nesse lugar. Certamente a igreja não existiria se Jesus não tivesse resolvido o problema em nosso lugar. O Senhor, ele não apenas resolveu o nosso problema, mas ele nos ensina o caminho correto para que esse relacionamento se estabeleça. O reino espiritual, ele é extremamente legal. Deus estabeleceu leis e tudo acontece sob essas leis estabelecidas. Deus não é como muitos de nós, que diz assim: a partir de hoje, crianças, nessa casa só se come doce no final de semana. Aí quando chega lá na segunda-feira, seu filho começa: me dá, mãe, me dá, pai, por favor, só um pedacinho, só uma bala, por favor. E aí você enche a paciência e fala: toma, menino, toma, não adianta, vai, come, enche de verme mesmo. Deus, ele não é assim, irmãos. Toda lei que Deus estabeleceu, ele vela por cumpri-la e fazê-la cumprir de maneira íntegra. Às vezes a gente até tenta burlar as leis. A gente tenta pular etapas. Seja por falta de entendimento ou por rebeldia mesmo. Eu sei o certo, mas eu quero fazer diferente. A gente pode até fazer isso.
Só que isso não mudará o fato de que há um caminho que todos nós precisamos percorrer para que nossas orações cheguem diante do trono de Deus de maneira assertiva. Eu posso tentar orar do meu jeito. E eu posso fazer isso por uma vida inteira. Só que isso fará com que as minhas orações apenas saiam dos meus lábios, mas elas não terão poder para chegarem diante do trono de Deus, entende? O Senhor, Ele é tão bondoso que Ele nos deu o caminho das pedras. Ele deixou revelado na sua palavra aquilo que nós precisamos fazer para chegar ao nosso propósito de relacionamento real com Jesus. Quando a gente olha para o tabernáculo, a gente percebe que o tabernáculo revela os segredos para uma vida de relacionamento com Deus. O tabernáculo, ele vai revelar cada passo que a gente precisa dar para que a gente chegue diante do trono do Senhor. Ele revela Jesus do início ao fim. E Jesus é o portal da nossa reconciliação com o Pai. Quando há uma situação triste e terrível de divórcio, por exemplo, numa família, eu pergunto: existe intimidade entre um casal que se divorcia e cada um vai viver na sua casa? Porque uma aliança foi quebrada. Quando é que entre nós e o Senhor haverá intimidade, haverá relacionamento? Quando a nossa aliança estiver firmada e estabelecida com Ele. Às vezes a gente quer relacionar com Deus, mas a nossa aliança com Ele está quebrada. Não se esqueça, o nosso pecado e as nossas iniquidades fazem separação entre Deus e nós. Jesus, ele é o portal da reconciliação, e Paulo, em 2 Coríntios 5, verso 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O tabernáculo revela Jesus do início ao fim. E Jesus é a chave para nós sermos reconciliados com o Pai. É por isso que o tabernáculo é o modelo. Só que, por Jesus, nós não apenas somos reconciliados, mas nós nos tornamos também portadores da mensagem da reconciliação. Por que nós estamos aqui nessa noite? Porque além de sermos reconciliados, você e eu carregamos a mensagem da reconciliação. Por que você que está aí na sua casa, você está aí nessa noite, nessa manhã, tarde, dependendo do horário que você ouvir essa mensagem? Porque o Senhor, Ele também deseja te fazer um portador da mensagem da reconciliação. Portadores dessa mensagem reconectam pessoas que estavam separadas a Deus. Portadores dessa mensagem têm autoridade para liberar palavras de restauração sobre alianças de casamento quebradas. Reconciliar os pais aos filhos e os filhos aos pais. Nós somos portadores dessa mensagem. E por isso precisamos nos voltar para o tabernáculo, porque nós vemos no tabernáculo 3 compartimentos que vão nos revelar esse caminho para relacionamento com o Senhor. Quando a gente olha para o átrio, que é a primeira parte do tabernáculo, a gente observa que o átrio ele vai revelar a obra de Jesus. E o átrio era um lugar que não tinha cobertura, era céu aberto. A única coisa que havia no átrio era cortinas que estavam ao redor, mas por cima não havia cobertura. O átrio era um lugar de acesso para toda pessoa que quisesse ir até o tabernáculo para levar a sua oferta de sacrifício ao Senhor.
O átrio é aquele lugar que qualquer pessoa pode entrar. Depois, nós já começamos a ver uma tenda. Átrio não tem cobertura. Agora, quando a gente observa a tenda, além das cortinas ao redor, também tinha cobertura. Por quê? Porque o santo lugar, que é o primeiro compartimento dessa tenda, era um lugar de acesso restrito aos sacerdotes. O povo não podia entrar no santo lugar, mas somente os sacerdotes, porque os sacerdotes, eles oficiavam diante da presença do Senhor. No átrio, o lugar onde todos acessavam, tinha o altar de holocausto, onde o sacrifício era colocado e era queimado ali, era como uma churrasqueira. Nós tínhamos também a bacia de bronze com água, que era onde o sacerdote se lavava, representa a palavra de Deus, que nos lava, nos limpa, nos purifica. Agora, o sacerdote, especialmente, podia entrar no santo lugar. Ninguém viu o que estava acontecendo no santo lugar. Mas ali o sacerdote, uma vez por semana, repunha os pães da mesa da proposição. Ali os sacerdotes todos os sábados trocavam os 12 pães por pães fresquinhos. E ele podia se alimentar daqueles pães. O sacerdote, ele ia ali no candelabro, que nós estamos sendo ministrados aos domingos sobre os 7 Espíritos de Deus. E ele alimentava com óleo para que o fogo das 7 lâmpadas não apagassem de maneira nenhuma. No átrio, a iluminação era da luz do dia. Mas no santo lugar, a única iluminação que havia era do candelabro. Não tinha luz artificial. Não tinha luz do dia. A única luz que brilhava ali era a luz do Espírito Santo, porque o candelabro representa o Espírito Santo. Também no santo lugar havia o altar de incenso, onde 12 especiarias elas eram misturadas e dali saiu uma fragrância inexplicável, que subia diante da presença de Deus, e o sangue que era derramado lá no altar de holocausto no átrio, o sacerdote levava até esse altar de incenso, passava o sangue nas 4 pontas do altar, colocava o incenso ali e o aroma subia diante do Senhor, representando a vida do povo, representando a intercessão pelo povo e a adoração diante de Deus. O incenso liberava uma fumaça que ia para onde, irmãos? Ia para o segundo compartimento dessa tenda, que era o Santo dos Santos. No santo lugar, nós vemos a representação, a revelação do Espírito Santo. Mas no Santo dos Santos, nós temos o lugar da manifestação da glória do Pai. A fumaça que subia do incenso do altar, de incenso no santo lugar, penetrava a cortina que separava o santo lugar do santo dos santos. E por um ano, essa fumaça ela ia entrando no santo dos santos, entrando no santo dos santos, até que em um único dia, no ano inteiro, o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos com o sangue que foi derramado lá no átrio, para que ao derramar o sangue sobre o propiciatório, sobre a arca da aliança, a Shekinah, a glória de Deus, se manifestasse, recebendo aquele sacrifício e fazendo valer a pena o sacrifício de todo um ano oferecido no tabernáculo. A Shekinah, a raiz dessa palavra, tem a mesma origem da palavra orgasmo, só para nós termos noção de como Deus nos criou para relacionamento. E a Shekinah, a glória dele liberada sobre a arca da aliança, fala do ápice do relacionamento entre um homem e uma mulher. Porque Deus nos criou para termos prazer com ele.
Não um prazer carnal, mas um prazer espiritual que não tem explicação. Só para nós entendermos como que o tabernáculo revela relacionamento. Olha como que Deus ele vai afunilando a coisa. No átrio, todo mundo tinha acesso. No santo lugar, somente os sacerdotes. Mas no santo dos santos, somente o sumo sacerdote. E era apenas um. Não tinha vários sumos sacerdotes. Era apenas um. Você consegue perceber a progressão nos níveis de intimidade que são revelados por meio do tabernáculo? São progressões. No nosso relacionamento com Deus, da mesma forma, existem níveis mais profundos que nós precisamos entrar. É como na nossa casa, que tem gente que você recebe na varanda, tem gente que você leva para a sua sala, tem gente que vai na tua cozinha, tem gente que até abre a sua geladeira. Só que no seu quarto e na sua cama, só você tem acesso. Porque a cama é um altar de intimidade. É só a gente fazer esse paralelo. Eu já fui na sala da Kátia, já fui na cozinha da Kátia, na varanda da Kátia, mas eu nunca entrei no quarto. Porque aquele lugar não me diz respeito. É dela e do Joel. Deus quer que a gente entenda que Jesus abriu o caminho para que a gente vá do átrio até o Santo dos Santos. Hebreus 9:23 diz assim, não precisa abrir. Assim, as representações das coisas do céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. E assim, como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício, uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar dos nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Quantos têm expectativa pela volta do Senhor? Antes, era necessário representante do povo diante de Deus, mas a boa notícia é, hoje não precisamos mais disso. Você não precisa de alguém para interceder por você, uma pessoa de carne e osso, não. Porque 1 Pedro diz que nós somos sacerdotes reais. Aqueles sacerdotes que representavam o povo lá no tempo do Antigo Testamento, hoje o Senhor nos transformou em sacerdotes. Por meio de quem? Por meio do sumo sacerdote Jesus. Ele foi o sumo sacerdote perfeito, que foi o sacrifício perfeito para perdoar os nossos pecados de uma vez por todas. Esse é Jesus. Ele é o cordeiro representado lá, quando o povo levava no átrio. Ele é o cordeiro imolado. Ele é o sangue que era levado para o altar de incenso e para o propiciatório. Ele é tudo em todos. Ele é aquele que morreu a minha e a sua morte na cruz. Ele é o reconciliador e é o intercessor entre nós e o Pai. É Jesus.
Ele é aquele que fez com que nós sejamos sacerdotes do reino. E sacerdotes do reino entram no santo lugar. E como sumo sacerdote, ele rasgou o véu. Rasgando o véu, ele também nos propicia entrar no santo dos santos. O lugar, o ambiente está aberto. Hoje, nós só não desfrutamos de uma comunhão intensa com o Pai se nós não quisermos, porque qualquer outro impedimento, Jesus já venceu na cruz. A única coisa que Jesus não removeu de nós na cruz do Calvário foi o nosso livre-arbítrio, porque todo mais foi removido. Na prática, nosso relacionamento com Deus através da oração começa igualzinho no tabernáculo, através do arrependimento. Porque se as nossas iniquidades e pecados fazem separação entre nós e Deus, é necessário sermos revestidos pelo sangue de Jesus para que sejamos perdoados e purificados por Ele. E aí sim a gente vai poder ser conectado a Deus. É um pensamento lógico. Se coberta de pecado e iniquidade, eu fico separada de Deus, qual é a maneira de eu me conectar a Ele? Sendo purificado. Eu preciso que esses pecados, essas iniquidades, elas saiam, que essas transgressões, elas vão embora da minha vida. Não adianta começarmos a orar clamando pela unção do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa família ou o nosso ministério. Não adianta começarmos a pedir que a manifestação da glória de Deus transforme a nossa vida, transforme a nossa casa, transforme o nosso ministério, se existe algo que esteja nos separando do Senhor. Queridos, não é que Deus não queira nos alcançar, porque querer Ele quer. A questão é, Ele não pode, porque Ele estabeleceu leis, e Deus não vai contra as leis que Ele mesmo estabeleceu. Não é não querer. Ah, mas Deus me conhece. Ah, não, mas Deus sabe do meu jeitinho. Eu oro assim mesmo e Deus me ouve, me entende. Ele ouve, mas não pode te atender. Ele ouve, mas não pode te responder. Ele sabe a motivação do seu coração. Só que se nós permanecermos cobertos por aquilo que nos separa dele, Ele deseja e não vai à frente na realização. Não é porque o nosso pecado é mais forte do que Deus, mas é porque Deus não pode ir contra o que Ele mesmo estabeleceu. E a maior prova disso é a morte de Jesus. Ele diz, o salário do pecado é a morte. E porque o salário do pecado é a morte, alguém precisava morrer para poder pagar esse salário. Ele não poupou o filho dele. Por que Ele pouparia a mim e a você de orarmos de qualquer maneira e acharmos que Ele vai nos responder de qualquer jeito? É por isso que muitas orações que nós fazemos há anos ainda não foram respondidas. Quem aqui tem orações que você faz há um bom tempo e ainda não recebeu resposta? A minha mão já está levantada. O primeiro motivo para que isso aconteça é porque nós podemos estar orando errado. E por isso não nos tornamos aptos para receber o que nós pedimos ao Senhor. Não se esqueça, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. O segundo motivo é nós estarmos buscando por algo que não seja a vontade de Deus. Portanto, isso nunca irá acontecer por meio do Senhor. Você quer algo, Deus não quer para você. Então, Deus nunca vai fazer isso acontecer. Isso pode acontecer. E o terceiro motivo é Deus ainda estar nos preparando para, no tempo certo, manifestar a vontade dele sobre nós. É aquilo. Sim, não, espera. São as respostas que a gente pode receber do Senhor. Só que, seja qual for o nosso caso, o que nos fará discernir em qual situação nos encontramos, adivinha o que é? A oração.
Estou orando certo, estou orando errado. Ainda não é o tempo ou não é a sua vontade? Meu Deus, eu preciso de resposta de oração. Como que a resposta vai vir? Através da oração. Porque essa é a linguagem do céu com a terra. O caminho certo da oração que reconhecemos pelo tabernáculo, então, é no átrio. Nós relacionamos com o sangue de Jesus. Como? Nos identificando com a morte em que Jesus nos substituiu na cruz. A nossa oração, ela precisa iniciar com a declaração de que nós sabemos de que Jesus é Deus. Vocês vão. De que Jesus é Deus e de que Ele morreu na cruz do Calvário a nossa morte, nos substituindo. Toda oração nossa precisa começar dessa forma. Reconhecendo os nossos erros, confessando os nossos pecados, nos entregando como uma oferta diante do altar do Senhor ou sobre o altar. Reconhecendo o poder do sangue de Jesus sobre nós. Renunciando às maldições hereditárias que nos alcançaram, quebrando as iniquidades que prendem a nossa vida. Pela graça, recebemos o perdão de Deus sobre nós a cada pecado confessado. E dessa forma, mortificamos nossa velha natureza. Esse é o átrio. Não adianta nós pedirmos ao Senhor para invadir a nossa casa com a presença do Espírito Santo, se Ele olhar para nós e ver em nós iniquidades e pecados que não o permita liberar o Espírito dessa forma. Nós precisamos entrar num lugar de humilhação. Às vezes você já se arrependeu em alguma área e aquilo ficou resolvido, mas a gente sempre tem situações para nos arrepender diante do Senhor. João vai dizer que aquele que diz que não tem pecado já fez o quê? Pecou. Porque a gente peca todo dia. Então a gente precisa se arrepender todo dia. Por que às vezes a nossa oração não é atendida? Porque nos falta lugar de arrependimento diante do Senhor. Depois desse momento de arrependimento, nós entramos para o santo lugar. O santo lugar fala desse lugar, desse ambiente de relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes a gente começa a oração por aqui, você vai ver que é verdade. Só que esse não é o primeiro, é o segundo momento da nossa oração. Por quê? Porque é nessa dimensão que nós colocamos o nosso coração à disposição do trabalhar do Espírito em nós. Aqui no santo lugar, nós colocamos diante de Deus os desejos do nosso coração. Porque eu quero te dizer algo, isso não é pecado. Não é pecado a gente dizer para Deus o que a gente deseja. É lícito. Oração de petição faz parte da vida de oração. Só que, ao mesmo tempo que a gente coloca diante de Deus os desejos do nosso coração, a gente também abre o nosso coração para ouvir o que Deus tem a dizer a respeito dos desejos dele para nós. É por aí que a gente começa a discernir. Às vezes a gente está pedindo algo ardentemente e o Senhor está dizendo assim, mas o que eu tenho para você é diferente, filha. Não é dessa forma aí, filha. Se alinha aos desejos do meu coração e eu cumprirei os desejos do seu. Corresponda ao que eu anseio e eu cumprirei os anseios do seu coração, quando houver esse alinhamento. Nesse lugar, no santo lugar, nós muitas vezes vamos pedir ao Senhor para que Ele passe de nós esse cálice. Só que ao mesmo tempo que a gente vai pedir, Senhor, se possível, passe de mim, a gente precisa completar. Todavia, seja feita a tua vontade. É no santo lugar que às vezes a gente vai ficar ali, Senhor, arranca de mim esse espinho. Deus, eu não aguento mais esse espinho na minha carne. Tem horas que Ele vai retirar,
Mas tem horas que ele vai dizer assim para nós, do Carmo: a minha graça te basta. E não vai adiantar a gente contender com o Senhor, mas Ele vai nos capacitar para passar pelo vale da provação que Ele quer que a gente passe, porque Ele tem propósito em tudo. Nesse lugar a gente ora em línguas, é edificado no Espírito, intercedendo exatamente segundo a vontade de Deus. É no ambiente do Espírito Santo. Nesse lugar de relacionamento somos revestidos pela armadura de Deus. É quando a gente entra numa dimensão que você começa a clamar: Senhor, me reveste com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com o escudo da fé, com a espada do Espírito. Calço os meus pés com a sandália do Evangelho da paz. É no ambiente do santo lugar que a gente começa a clamar: Deus, libera sobre mim a ativação dos seus 7 espíritos. Acende a lâmpada, Senhor, do candelabro dentro de mim. Que sobre mim, dentro de mim, haja ativação do Espírito do Senhor, do Espírito de temor, do Espírito de sabedoria, do Espírito de conhecimento e entendimento, do Espírito de conselho e fortaleza. É nesse ambiente que a gente começa a orar em línguas, colocando a nossa vida diante da presença do Senhor, e as marcas do pecado que ainda estão em nós, Ele começa, através do Espírito Santo, a gerar o fruto dele na minha e na sua vida. E aí, nosso caráter começa a se manifestar com amor, paz, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É um lugar de transformação na nossa vida. É à medida que a unção de Deus nos reveste, nosso caráter começa a ser transformado pelo fruto do Espírito. O Senhor edifica em nós a nossa nova natureza em Cristo Jesus. E o Espírito nos traz discernimento, autoridade e poder. É aqui que Deus vai nos dando autoridade para a gente arrancar a nossa família das garras de Satanás. Da gente tomar posse da nossa cura que já foi conquistada na cruz do Calvário. De nós entrarmos em dimensões de intercessão pela libertação de uma pessoa, de um povo, de um lugar, de uma terra. Até que nós estejamos aptos para adentrarmos ao Santo dos Santos e nos tornarmos propícios para a manifestação da glória de Deus. É quando a gente entra, o terceiro ambiente do tabernáculo, aonde a presença do Senhor, ela começa a agir de maneira profunda na minha e na sua vida. Esse ambiente da glória é o ambiente da adoração a Deus, e a adoração nos transforma à imagem de Jesus. As pessoas que mais revelam suas vidas transformadas são aquelas que mais habitam no ambiente da adoração. Aqui, nós declaramos a Deus o nosso amor. Nós declaramos a Deus a nossa aliança, o nosso desejo pelas coisas do céu. No Santo dos Santos não tem lugar, não tem tempo, não tem desejo para a gente pedir carro, pedir casa, para a gente pedir dinheiro, para a gente pedir roupa. Não. No Santo dos Santos é o lugar onde a gente se rende diante de tudo que Ele é. É quando a gente reconhece que Ele é suficiente para nós. E mesmo com falta de algumas coisas, Ele vem e nos sacia com a presença dEle. A gente vive isso muito plenamente aqui na tenda de Davi aos sábados. A gente faz esse mesmo caminho, porque esse é o modelo de relacionamento que o Senhor nos deixou. A gente começa 1 hora de arrependimento, 1 hora revestimento com o Espírito Santo, a gente rasga 1 hora aqui orando em línguas. E na 3ª hora, a presença de Deus vem e a gente rasga o céu com a nossa adoração. A gente pode não ver naturalmente, mas pelos olhos espirituais, tenha certeza que nós estamos sendo transformados a cada tenda de Davi.
No ambiente da glória, o selo da paternidade de Deus se manifesta sobre nós e passamos a não apenas declarar que somos filhos, mas a sentir e desfrutar de tudo aquilo que um filho tem direito em seu pai. Intimidade, livre acesso, proteção, provisão e destino. O ambiente da glória é o ambiente onde você não apenas diz assim, eu sou filho de Deus, mas você sai assim com aquela marca. Você sai, por exemplo, da tenda de Davi transbordante. Passa seu domingo, escola sacerdotal, culto de celebração top. Aí chega na segunda, vem aquela notícia do inferno para você. Vem aquele resultado de exame, vem aquele bloqueio na conta, vem sabe lá Deus o quê. E aí o que acontece? A gente, porque foi revestido da paternidade de Deus, a gente olha para as circunstâncias difíceis e a gente diz assim, eu sei quem eu sou. Eu sou filho. É necessária toda essa provisão mesmo, Senhor? Meu Deus do céu, da onde eu vou tirar esse dinheiro? E você lembra, ah não, meu pai é dono do ouro e da prata. Ah, é uma impossibilidade mesmo aí nesse exame? Meu Deus, é isso tudo? Eu não imaginava que era isso tudo. A gente até baqueia por um momento. Mas quando o Espírito Santo nos lembra que a gente é filho, o nosso espírito ele se renova diante da presença do Senhor. A verdade é, eu posso até adorar a Deus sem me arrepender dos meus pecados. Mas o problema é que minha adoração não chegará diante do trono dele. Alguém nos proíbe de chegar diante da presença do Senhor todo manchado de pecado e erguer a mão e aleluia e glória a Deus? Alguém impede a gente disso? Nem o próprio Deus. Só que a questão é, se nós estamos adorando a Deus, por que nós faremos isso sem que essa adoração chegue diante do trono dele? Nós não fomos criados para uma adoração inútil. Nós fomos criados para uma adoração verdadeira. É por isso que, com entendimento e obediência, eu me torno acessível a Deus pelo sangue de Jesus, ungido e empoderado pelo Espírito Santo e transformado pela glória do Pai. O Senhor quer abrir o nosso entendimento para que a gente caminhe em obediência. Hoje estamos falando de oração. Para que pela oração você se torne acessível pelo sangue de Jesus. Não haverá mais iniquidades fazendo separação entre você e Deus. Ungido e empoderado pelo Espírito Santo, não te faltará autoridade no mundo espiritual. E você também será transformado pela glória do Pai, porque todo adorador se assemelha ao primogênito Filho de Deus. Eu quero concluir dizendo, o Senhor quer ter intimidade conosco. Ele nos criou para sermos seus filhos. Por isso Ele está abrindo o nosso entendimento, para que o nosso relacionamento com Ele seja mais efetivo. Não podemos ser bebês espirituais por uma vida toda, nos contentando com orações rasas e sem peso espiritual, por conta da nossa falta de entendimento. Deus quer nos levar a um crescimento espiritual sólido. Não fomos criados para sermos empregados que ficam implorando pelas bênçãos do seu Senhor, mas para sermos filhos que têm autoridade para acessar o que o Pai já liberou nas regiões celestiais para nós. O Senhor está alinhando nossa maneira de orar, porque a oração é uma das linguagens de relacionamento mais poderosa que Jesus nos ensinou. Amém? Essa é uma palavra de instrução. Não é uma pregação. Mas eu sinto que o Espírito ele quer nos conduzir nessas quartas proféticas, nessas instruções que estão fundamentando o nosso relacionamento com a presença dele.
Nós não podemos passar a nossa vida inteira dentro de igrejas, porque eu sei que eu estou falando com pessoas que estão além dessas quatro paredes. Nós não podemos passar a nossa vida inteira em igrejas sem ser a igreja do Senhor. Nós não podemos passar a nossa vida inteira achando que estamos relacionando com alguém que está separado de nós por causa das nossas iniquidades. E nós não temos necessidade de viver isso, porque Jesus já religou. A ponte já foi colocada, Jesus é a ponte. Amém? Vamos orar então. Se coloque aí de pé diante do Senhor. Que nós venhamos através da oração, nos alinharmos na oração. O alinhamento nesse fundamento da nossa vida, nesse fundamento do nosso relacionamento com Deus, ele começa pela prática. E eu quero dar aí a você essa oportunidade de orar e orar da maneira certa, começando pelo arrependimento, pela graça, se lavando no sangue, adentrando o santo lugar pelo Espírito, até chegarmos ao ambiente da glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na miga ardente, mas peço que tua presença aumente. Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na miga ardente, mas peço que tua presença passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver
em compreendermos, ó Pai, a maneira certa que nós deveríamos desfrutar da nossa vida de oração. Pai, talvez por falta de entendimento ou até mesmo por falta de obediência àquilo que nós já havíamos recebido como entendimento sobre nós. Mas nós queremos nessa noite, Senhor, nos arrepender diante do Senhor, porque nós sabemos que as nossas iniquidades e pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Em nome de Jesus, lava-nos com teu sangue. Sonde o nosso coração, veja se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo nós sejamos completamente sondados pela tua presença. Que onde houver alguma maldição hereditária seja quebrada nessa noite, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. Que nossas enfermidades e doenças, Senhor, pelo teu sangue sejam curadas nessa noite. Nós reconhecemos, Senhor, a obra do Senhor naquela cruz. Nós reconhecemos que o Senhor se fez homem e morreu a nossa morte, levando sobre si os nossos pecados, iniquidades, transgressões, enfermidades, doenças. O Senhor, ó Deus, nos religou ao Pai através do seu sangue derramado, e nós nos beneficiamos nessa noite, Jesus, desse sangue poderoso. O teu sangue, Jesus, é a moeda espiritual que comprou, ó Senhor, as nossas vidas, redimiu a nossa alma, para que possamos estar eternamente conectados ao Pai. Obrigada pelo teu sangue, Jesus. Nós clamamos que pela presença do Senhor, Espírito Santo, nós sejamos revestidos por uma unção que quebra todo jugo, que através da vida do teu Espírito em nós, Senhor, o nosso caráter seja transformado e o fruto do Espírito seja expresso no nosso caráter, Senhor. Que haja ativação na nossa vida, que o candelabro da nossa vida tenha as 7 lâmpadas acesas, que os 7 Espíritos do Senhor nos ative nessa hora, que nós sejamos, em nome de Jesus Cristo, revestidos, Espírito Santo, da armadura de Deus, para guerrearmos e prevalecermos, Senhor, na nossa luta, que não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós submetemos a nossa vontade à vontade do Senhor. Nós queremos, Espírito Santo, que seja feita a sua vontade aqui na terra que somos nós, assim como a sua vontade é feita nos céus. Que seja liberado sobre nós, Senhor, revelação, que a luz do Senhor venha sobre as nossas vidas, e nós adentramos, Senhor, o lugar mais esperado, o lugar mais desejado, o lugar mais especial onde nós possamos viver, que é no Santo dos Santos, um lugar onde a sua glória se manifesta e nós somos transformados de glória em glória, dia após dia, até que nós sejamos feitos homens e mulheres perfeitos diante do Senhor. Nós queremos, Pai, te adorar em espírito e em verdade, porque esses são os filhos que o Pai procura. Nós queremos firmar nossa aliança com o Senhor. Nós queremos te obedecer em tudo. Nós queremos viver, Senhor, firmados na verdade inabalável. Em nome de Jesus, Pai, nós nos rendemos e recebemos a tua paternidade sobre nós. Recebemos, Senhor, a provisão. Recebemos, Senhor, a filiação. Recebemos, Senhor, o destino. Recebemos a afirmação da nossa identidade. Recebemos, Pai, essa oportunidade de intimidade, aonde a Shekinah vem e nós não encontramos sobre a terra prazer maior do que a presença do Senhor. No Santo dos Santos, o Senhor nos é suficiente. E por isso nós te adoramos, Senhor. Porque quem pisou no Santo dos Santos não tem prazer em outro lugar.